balcão que tinha lá, era eu e meu irmão Lázaro que fizemos na unha, né? Então, quando você traz a família, nós damos emprego. Para você não ter estoque em 4 ou 5 lojas, você tem uma central de estoque. É a minha história, vários que já passaram por aqui e contou. Aqui nós temos oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, direto do centro da América do Sul, né, Vini? Outro dia eu falei América Latina e me compliquei. E sempre trazendo para vocês aqui assuntos diversos, cultura, entretenimento de maneira geral, histórias que inspiram. E hoje eu tenho aqui na minha frente o José Venceslau de Souza Júnior, mais conhecido como Júnior da Verdão. Uma história de sucesso, mais um pau rodado que chegou aqui, se apaixonou por essa nossa terra e hoje está fazendo a diferença aí com uma empresa de sucesso, que é a Verdão Materiais de Construção, e hoje à frente também da FEComércio, né? Senhor Júnior, muito obrigado pela presença do senhor, por abrir um espaço na sua agenda, para a gente trocar essa ideia e contar um pouquinho a sua história. Eu aqui agradeço estar aqui no seu programa, né? Nesse podcast, como você mesmo já falou, a gente é mais espontâneo, tem mais tempo. Sim. E conta mais a história da vida da gente, né? Sim. Como você falou, sou um pau rodado que enraizei aqui. Sim. Cheguei na década em 1980 com 19 anos. Hoje eu estou com 63, então 43 anos de história em Cuiabá. Vi essa terra maravilhosa crescer. Foi muito bem recebido por todos os cuiabanos, né? Então a gente, essa é uma qualidade que a gente... Essa qualidade da cuiabania, o acolhimento que nós temos aqui é muito grande, né? Então hoje meus filhos são cuiabanos, minhas netas são cuiabanas, né? Nós amamos essa terra, né, Murilo? Sim, eu também amo, sou suspeito para falar e cresci ali perto de uma empresa que virou referência pra gente, né, no bairro Verdão, Residencial 8 de Abril, e aquilo ali virou uma referência pra gente, né? E aí como a gente procura, né, pessoas que têm histórias, também empresas, empreendedores que fizeram coisas que já se tornaram referências, né, tradicionais pra gente, né? Falei, será que eu consigo chegar nele? E a gente tem que agradecer o nosso Alex também, né, que intermediou isso. Alex, um abraço, funcionário já antigo da casa, né? É um grande colaborador, é um braço direito que nós temos, né? Está comigo há 24 anos, eu acredito. Sim, ele sempre teve muita consideração, porque é aquela história que eu falei, né? Ele trabalhou com meu pai, quando ele era moleque, meu pai falou, menino, aqui não vai dar certo, você é muito inteligente, muito esperto, vai para outro lugar. E ele lembra dessa história, é um cara nota 10. Obrigado, Alex. Vamos retomar para nossa história aqui. Então vamos lá, vamos pegar uma cronologia aqui, como foi a chegada do senhor, de onde que o senhor veio, né? Como que começou? O que trouxe o senhor para a nossa região aqui, né? Murilo, sou mineiro do Triângulo Mineiro, minha cidade é Patrocínio. Certo. E Minas Gerais é um estado consolidado. E a gente que veio de uma família humilde precisava de espaço para crescer. E um irmão meu tinha vindo para o estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e começado uma empresa de material de construção. Eu não pude vir porque na época eu fazia o exército lá em Minas, que no interior é chamado de tiro de guerra, que é 6 meses, né? E aí eu acabei o tiro de guerra com 19 anos, mala na mão, ônibus e vamos embora para o Mato Grosso. Então cheguei aqui no início de 1980, então cheguei com 19 anos. E garramos ali para trabalhar, como todo início, né? Já se instalou aqui em Cuiabá? Já instalamos ali na Fernando Correia, né? Hoje próximo ao trevo do Nonobec, né? Naquela época era uma pista só, era BR-364. E como todo começo, né? Tem orgulho de falar isso. Sou careca assim de tanto
cimento que eu carreguei e descarreguei na vida, né? Muito. Então é o início, aquilo que você faz um prédio sem reboco, no contrapiso, o balcão que tinha lá era eu e meu irmão Lázaro que fizemos na unha, né? Sem aparelhamento, sem uma madeira bonita dessa aqui, ó, de madeira. Era tudo rústico, não podíamos gastar, né? Sim. Então é o começo, você sair de uma região que tem uma temperatura média de 20 graus, chega nesse calor Aí maravilhoso chega aqui, mas para dormir era foda, né? Imagina naquela época ainda, né? Pois é, e aí não tinha grana nem para comprar um ventilador. Então o início da vida era assim, tudo que você era juntar dinheiro para investir na empresa, a empresa começando. A empresa era do seu... Era minha e do meu irmão sim, Lázaro, certo. né? Então Então já nós estabeleceu uma sociedade, então. era uma sociedade que ela durou 15 anos. Então, mas lá no início é importante a gente contar, falar, cara, você não tinha grana para um ventilador. Nós fomos aonde vende móveis usados, como é que chama? Pregão? Um pregão. Compramos uma geladeira velha, tá? E ela ficava cheia de água gelada o dia todo. À noite eu pegava uma garrafa daquilo, molhava um colchão de espuma e, pô, pulava em cima, né? Era para dormir, né? Era o ar-condicionado. Cara, quando dava 5 horas da manhã, o calorão cuiabano, você já acordava daquele calor, você levantava, a fotografia sua tava lá no colchão. A água tinha ido embora e você tinha suado. Mas, sim, ainda tinha a fase que às vezes dos mosquitos ainda, que é olha, normal. você não podia abrir a janela do quarto porque os pernilongos invadiam. Então era janela fechada, um quarto fechado e sem ventilador. Forninho, né? Cara, era um forno, né? Mas assim, tudo foi conquistando aos pouquinhos. Aí depois de um tempo nós voltamos novamente num pregão. Tem um ventilador usado aí? Conquistando coisinha a coisinha. Foi conquistando coisinha, pouco a pouco, né? Melhorando o conforto e a empresa também se estruturando também. Também a empresa foi crescendo e depois de 15 anos, por diferenças de pensamentos que eu queria continuar crescendo, meu irmão mais um mineiro acomodado, não, tá bom demais, né? Separamos a sociedade, mas muito de boa, né? Eu vejo quase toda semana, amo meu irmão, e aí eu vim pro Verdão. Qual que era o nome dessa empresa? Ferragista Boa Esperança. Provavelmente os mais antigos devem conhecer. Os mais antigos, né? Ali na Fernando Correia, em frente à Tecnoeste, né? Então era ali. Hoje é o Banco Bradesco naquele lugar. Certo. Era um imóvel alugado ali. Então era Boa Esperança, porque no fundo era o bairro Boa Esperança que estava começando. Também começando, né? Eu acho interessante que essas empresas, assim, elas crescem junto com o bairro também, exatamente. Né? Porque o bairro Boa Esperança naquela época era o bairro. Sim. Era falar, olha, onde você mora? Boa Esperança, né? Boa Esperança era o melhor bairro de Cuiabá, né? Ao lado da UFMT, ali morava muito professores, alunos, né? Certo. Tanto que é um mega de um bairro até hoje. Mudou de categoria porque apareceu melhores bairros, mas vi o Boa Esperança crescer na palma da mão ali, o Califórnia, o Jardim das Américas, o Shangri-La, então aquele entorno ali. E pegamos esse boom da construção de atendimento naquela época. Na região do Cochupó não tinha loja de material de construção. Nós fomos a primeira a instalar ali, né? Então, quando você conta, fala assim, Fernando Correia era uma pista única, BR-364, o Distrito Industrial estava começando. A gente ia levar material no Distrito Industrial, lá não tinha asfalto. O caminhão atolava. Nossa, mas o pessoal já aproveitava, tinha uma varinha ali, lá no Distrito Industrial, era o lugar de pegar lobó ou traíra. Então, se era antes do almoço, o pessoal já trazia o peixe do almoço, só né? Que era, né? Então hoje a gente dificuldades da época. Comenta ali com aquelas empresas, que eu tenho uma empresa lá dentro do distrito, e a gente conversa sobre o passado, né? Fala, quem vê o distrito industrial todo asfaltado não imagina que isso aqui era um alagado cheio de peixe, né? Que as pessoas foram desbravando ali, né? Exatamente. Foi esse trabalho de tantas pessoas, né? Então quem chegou primeiro foi realmente desbravou. Sim, aí após 15 anos o senhor vem para o Verdão e aí aconteceu a mesma coisa. O senhor viu esse bairro crescer, né? Mesma coisa. Eu chego no Verdão, vamos colocar o nome da empresa do nosso Verdão, né? Estádio Verdão, né? Isso foi em 96. 96. 96.
Então, abrimos a Verdão ali, eu e a minha mulher, daquele estilo, como todo mundo começa. Familiar. Eu no balcão, corre ali, carrega o cimento, carrega um tijolo. Quando sobrava um tempo, você fazia uma entrega, pulava na frente, dentro de uma gabine de um caminhão. E a minha mulher, a Márcia, era a diretora financeira. E a faxineira também. Também, né? Olha, é assim quando é em família mesmo, né? Exatamente, né? Então, falando em trabalhar em família, essa daqui é a nossa pequena empresa familiar também, e é desse jeito, né? A gente fabrica carne seca, Shark, é um dos nossos patrocinadores, porque cede meu tempo para estar desempenhando aqui. E eu vou mandar uma amostra para o senhor lá, para o senhor conhecer o nosso produto. Maravilha. Inclusive, essa empresa começou ali no córrego 8 de abril, nós tivemos um galpãozinho ali. E muito da nossa estrutura a gente construiu também, comprando na Verdão Materiais de Construção. Muito obrigado. O dinheiro tem que circular, não pode ficar só no bolso, não. Né? E o Alex, né? Pode perguntar pro Alex, o Alex sempre intermediou o nosso crescimento ali, sempre foi, a gente passou pelo Alex. Aonde a empresa está hoje? Hoje a gente está ali no bairro Alvorada, próximo ao Monte Líbano ali, sabe? Sim. Hoje o nosso prédio é ali. Você sabe como que era o nome do bairro Alvorada no passado? Não. Quarta-feira. Ah, é Quarta-feira. É o bairro do juiz, o juiz Dr. Eustáquio, pois ele falou. É. É o famoso Quarta-feira. Contar uma para você, né? Então, lá em 1985, talvez 86, né? Não lembro mais a data. Chegava no sábado, eu e meu irmão somava as duplicatas que tinha que pagar na segunda-feira, né? Não tinha grana para pagar. Eu carregava um caminhão de cimento de telinha 2,44 por 50, de prego e de arame, ia lá para o Quarta-feira. O Quarta-feira é um grilo que começou ali entre 82 a 84, eu não me lembro bem, estacionava o caminhão lá no meio do grilo, isso no sábado à tarde. O pessoal ia chegando de carrinho, 2 sacos de cimento, 10 telinhas, né? Era o grilo começando a montar o Quarta-feira. Caramba. Aí o caminhão zerava, eu ia para casa no sábado, né? Jantava, tomava banho no domingo cedinho, carregava o caminhão novamente e ia lá para o meio do Quarta-feira, né? Caramba. Tava ali o pessoal chegando, olha, me dá uma telha aí, dinheiro, né? Naquela época era só dinheiro, porque o pessoal que fez aquela invasão, grande parte era pedreiro, eletricista e trabalha durante a semana. Sim. O horário que ele tinha que mexer na casa dele e consolidar o grilo era sábado e domingo. E você também viu ali um nicho de mercado. Com certeza. Sabe aquela história que a frase não é minha, mas enquanto todo mundo chora, você vende lenço, né? Com certeza. Então, eu vi uma oportunidade que eu precisava de dinheiro na segunda-feira e aquele grilo que estava começando, era um bairro distante, não tinha nenhuma loja de material próxima. Era isolado ali antigamente? Era isolado, só tinha rodoviária próxima. Então eu carregava um caminhão, ia para lá, estacionava no meio do grilo, era uma loja a céu aberto. Olha só. E aí, final do domingo, contava o dinheiro. Poxa, agora nós temos dinheiro para pagar as duplicatas de segunda-feira. Certo. Então, o que é? Desde aquela época, a gente já pensava um pouco mais na frente. Sim. Em vez do cliente vir a mim para fazer uma compra, eu levava um caminhão carregado para ele ali no Quarta-feira. Ele precisava ali, né? Com certeza. E aí dessa maneira, o senhor foi fortalecendo ali no bairro Verdão. Dessa maneira. Aí nós fomos crescendo. Ainda essa loja era na Fernando Correia. Sim. Eu era sócio com meu irmão. Isso foi lá em 84, 85. Verdão começou em 96. Mas verdade. Eu passo pelos bairros de Cuiabá e olho assim, falo, cada bairro desse tem uma história minha aqui. Tem um tijolo seu Passei por aqui, ali, né? Tem um suor que pingou do chão, né? Que legal isso, né? E hoje a nossa cidade está tão bonita, está tão... Eu ainda vivi Ela deu um boom, né, dos anos 2000 para cá, que deu uma acelerada, né? Mas assim, ainda lembro que dos anos 90, quando eu era mais criança, ainda tinha umas partes ainda que estavam bem iniciais, assim, né? Alguns bairros, e hoje você vê assim, você nem acredita, né? Hoje... Cuiabá, essa explosão, ela começou na década de 80 mesmo, tá, Murilo? Que a minha percepção né? Eu tenho conversado bastante com as nossas autoridades, tenho falado com o nosso governador Mauro Mendes, no sentido de que nós somos um estado de um tamanho continental e uma população muito pequena, só 3,5 milhões de habitantes. O que eu tenho sugerido para o governador?
para que façam uma ação a nível de governo para aumentar na sua população. O que aconteceu no final da década de 70 e 80? Principalmente lá no Sul, em Minas, tinha um chamamento para você vir para o estado do Mato Grosso. Naquela época, convidava você para vir, você ganhava terra. Igual Sinop foi assim, não foi? Sinop, Lucas, Sorriso, Nova Mutum, até Alta Floresta, né? Sinop... Tem a sigla, não sei o que, do norte do Paraná, uma coisa assim, né? Exatamente, né? Sinop é a sigla da empresa de loteamento que veio para aqui. Então, nessa época, convidava a população para vir para o estado do Mato Grosso. E assim nós viemos. O que está acontecendo nesse momento? Nós temos um estado do tamanho continental, uma população muito pequena. Então, fala, governador, nós precisamos fazer uma ação para que venha mais gente para o estado do Mato Grosso. Até tem escrito alguns artigos sobre isso. Como? Ele falou, mas hoje nós não temos terra para distribuir. Ele falou, nós temos o principal, é emprego. Então, nós temos que trazer famílias. O que está acontecendo, Murilo, é que você pega no interior, na época da colheita de soja, milho, ou algodão, pluma, ou mesmo cana, o pessoal vai lá no Nordeste e traz vários ônibus com homens para trabalhar. Quando acaba a safra, 3, 4 meses depois, esse pessoal pega o ônibus e volta para suas origens. E eles vão gastar lá, não vão? Vai gastar lá. Nós temos que trazer família, família que fixa o homem na terra. Sim, verdade. Então o governador falou, olha, não temos terra para dar, nós temos emprego. Então quando você traz a família, nós damos emprego, nós temos na iniciativa privada a terceira melhor renda, salário do Brasil, então o cara ganha bem, ele tem crédito, as instituições financeiras entram para financiar a casa própria, que ainda é o sonho da família. Sim. E tem o lado político, Murilo, que é o seguinte, como a população nossa é muito pequena, a nível nacional nós temos direito só a 8 deputados federais. Certo. Aí você pega o estado de São Paulo, tem 71. Acaba tendo pouca representatividade. Quando você está lá no Congresso, olha a tropa de choque de São Paulo. É verdade. Olha a nossa, só 8 deputados. Então, ele é proporcional à população. Quando você aumenta a população do estado, o nosso número de deputados aumenta. Sim. Então, é um trabalho que a gente tem feito, falado isso, incentivar a população, família, a vir para o estado do Mato Grosso. Porque aqui ainda tem esperança para todos nós. Sim. É a minha história, vários que já passaram por aqui e contou. Aqui nós temos oportunidade. Ainda muita oportunidade. Muita oportunidade para você vir, sonhar, trabalhar muito, né? Sim. E realizar seu sonho. Aqui é a terra das oportunidades. Com certeza. Então nós precisamos de convidar as famílias para vir para o estado do Mato Grosso. Você está aqui na capital, vamos para o norte? Olha, a primeira cidade está ali em Nova Mutum, quase 200 quilômetros. Olha, vamos para o lado aqui de Chapada, você passa Chapada, Campo Verde, 100 e tantos quilômetros. Vamos para Rondonópolis, 200 e poucos quilômetros. Então tudo é longe. Tudo longe. Nós temos muitos lugares para preencher com essa população e aumentar. Então nós ganhamos em todos os lugares. Hoje, quando você olha o ranking brasileiro de emprego, o Mato Grosso lidera. Nós temos o menor índice de desemprego, o menor índice de desempregos do Brasil, junto com Santa Catarina e Rondônia. Isso é ótimo, né? É ótimo e é ruim. É? Você sabe por quê? Porque você procura gente para trabalhar, você não encontra. Está todo mundo empregado. Tem razão. Tá. Então é ótimo, é maravilhoso. Por isso que nós temos também que trazer gente de fora. Trazer mais gente. Você vai lá no Nordeste, quantas pessoas desempregadas, passando fome. Olha o índice do Rio de Janeiro. O índice de desemprego do Rio é muito grande. Nós precisamos trazer família para o estado do Mato Grosso. Sim. Aumentar a população, vamos aumentar o número de deputado federal, representatividade do Câmara, Mato Grosso na Câmara Federal. Com Ainda certeza. bem que no Senado são 3 senadores, né? Acaba sendo... Sim. É igual para todos, né? Então São Paulo tem o mesmo peso do estado do Mato Grosso, mas na Câmara Federal não. Acaba sendo um crescimento como um todo, né? Desde a base, né? Da massa, né? Que chega, que vem, que se instala, né? Aumenta a nossa representatividade e a gente tem que brigar pela gente lá, né? Exatamente. Sim, sem dúvida. Vamos voltar um pouquinho aqui para a questão da Verdão. A gente estava lembrando da história da pipoca e realmente a pipoca tá lá até hoje, né? Tá até hoje lá, né?
Então, quando eu vim para Verdão, lá em 1995, 96, né? Loja começando, ali eu no balcão, carregando cimento, carregando tijolo. A esposa era a diretora financeira e a Sim, faxineira, né? Então a gente tinha que estar criando metodologia, coisas novas na região para trazer o cliente ali para dentro. E o que é sim. melhor de agradar o filho? O pai que É, acompanha. Então lá, há 20 e tantos anos atrás, nós colocamos dentro do Verdão pipoca. sim. Mas nunca limitamos. Olha, você tem direito a um saquinho ou dois, né? Então, sempre no sábado, aquele cheiro de pipoca, você desperta ali a memória afetiva, vem o pai, vem Sim. as crianças, ó, vamos lá no Verdão, né? Às vezes o pai nem queria comprar, acabava vindo, É, lembrava de alguma coisa e fazia uma compra. Então, são histórias que tem da sim. pipoca, né? E a E criança, ela gosta, né? Tipo assim, às vezes ela não quer acompanhar o pai, mas ela tem a pipoquinha ali para distrair ela que todo também, mundo gosta da facilita. pipoca, É, né? ela tem E aí várias tem, utilidades. Tem uma história que me comoveu. Ano passado, no sábado, eu estava na empresa, uma dos vendedores nossos me interfonou, falou, Sr. Júnior, tem um cliente aqui que quer falar com você. Disse lá. Aí ele se apresentou a mulher dele, o filho, falou, olha, eu fui criado aqui na Cidade Alta e contar para o senhor. O sábado, a festa nossa era vir aqui nessa loja e levar pipoca para casa, para a mãe, para a irmã, e nós nunca fomos barrados e nem limitados a quantidade de pipoca. E hoje eu sou um cara adulto, vim aqui para fazer um orçamento que eu estou arrumando a minha casa e vejo a pipoca novamente no sábado. Então foi uma memória afetiva que naquela época eu não tinha noção da grandeza dessa ação. Hoje eu olho para trás e lembro a alegria que fazia da meninada aqui da Sim, Cidade Alta. Então eu queria conhecer e agradecer ao senhor. Isso realmente me tocou, né? São coisas que a gente sim, com certeza. faz e nem lembrava mais disso. E aí ele falou: olha, eu vim aqui para fazer um orçamento. Agora eu vou fazer a compra aqui mesmo, não é mais orçamento, Você vê né? como que a memória afetiva é muito forte para as pessoas, né? E aí a pipoca ela tem esse apelo, né? Que não tem como você não lembrar e lembrar não lembrar da sua infância, né? E aí você colocou ali muito bem, né? A intenção mesmo era distrair, né? O público que chegava, ter alguma coisinha diferente ali. E mal, talvez o senhor nem imaginava o quanto aquilo ia representar, né? Para as pessoas no Não, futuro, né? não, você não tinha essa noção, né? Sim, Então fala, olha, o que nós vamos fazer aqui? Eu pus picolé um sábado, sim. mas foi só um sábado. Levei um carrinho de picolé lá, uns 300 picolé, e a meninada entrou, eu quero um de uva, outro quer de abacaxi, Deu fizeram uma uma bagunça complicada, né? e pingou picolé dentro da loja para todo lado, sujou muito. Eu falei, picolé eu não quero não. Sim, Aí ali na Cidade Alta tinha um senhor de pipoca, né? Ele pegou me falou assim: você me paga X e eu vou lá arrebentar pipoca para esse meninão, para essas sim. meninas todos, né? E assim foi. Ele começou arrebentando pipoca, trabalhou lá comigo uns 2 anos. Acabou que ele adoeceu. É sempre um Sim, senhorzinho de idade que arrebenta pipoca, né? sim, Mas verdade. eu peguei o know-how dele depois de 2 anos e nós começamos a arrebentar pipoca ali dentro da Sim. empresa e fazemos isso até hoje. Até hoje honrou, né, essa... Porque poderia, depois que a empresa ficou grande, simplesmente, né, perder esse lado, que é um lado humano que tem que manter, né? Hoje melhorou, a gente É. um sábado serve um chopp Olha também, aí, né? sim, Então nós fomos evoluindo, mas criando esse vínculo com a sim. região, né? Com certeza. Eu Então, cresci ali na região, né, voltando a falar ali no Residencial 8 de Abril, aproveitar e mandar um abraço. A gente sempre tem boas lembranças, né, da onde a gente viveu. E sempre as melhorias que a gente fez na nossa casa, a gente vai lá no Verdão. Também é coisinha pequena, que tragou um chuveiro, vai lá no Verdão, procura Alex lá. Que mais? Coisas básicas assim, né? Uma coisinha que quebra. E eu vi a empresa crescendo, né? é, Desde as coisas mais básicas eram a antigamente. empresa foi crescendo, nós começamos a empresa com 120 metros quadrados ali, né? Bem Sim, pequena. Hoje só na área de venda são 2.500 metros. Depois que nós ampliamos ali, nós abrimos uma filial lá no CPA, na Avenida Dante de Oliveira, sim, ali no CPA 3. sim. Eu sei qual que é. Aí Alex até nós. ficou lá um tempo, né? O Alex. O Alex, aquele as na manga que a gente tem. Vai lá dar uma coordenada. Então, exatamente.
Quando eu estou precisando botar ordem num lugar, eu falo, Alex, corre para lá. Alex vai lá, fica 15 dias e volta para a base dele. Ah, sim. E depois de mais alguns anos, nós abrimos uma loja ali na Estrada da Moinho, né? Mais outra Estrada do Verdão Moinho. ali na Estrada da Moinho, em frente à Lua Morena, né? Sim. E ano passado nós abrimos a quarta loja, que está ali na Carmindo de Campos. Carmindo de Campos indo em direção a Fernando Correia, Todimo, né? Nosso colega de profissão, depois da Todimo do lado direito. Sim. Então abrimos ali a nossa quarta filial, é a mais nova. E lá no Distrito Industrial nós temos um centro de distribuição. Ah, certo. É. Ali é onde Como fica. você vai expandindo as empresas, para você não ter estoque em 4 ou 5 lojas, você tem uma central de estoque. Facilita a logística Aqueles toda. estoque abastece as 5 lojas. Sim. Então, no caso hoje é 4. Nós estamos já programando a quinta. Sim. E tem Então, interior, alguma coisa? Nós temos uma visão de ir para o interior também, né? Legal. Tem que expandir, a família vai crescendo, os netos vai chegando, né? Então as Coloca despesas um vai menino aqui, aumentando. outro menino ali. A gente vai preparando os filhos para isso, né? Sim. E a empresa não se faz com uma pessoa só. Eu sou um cara muito sortudo, que Deus vão colocando pessoas boas no nosso caminho, né? Sim. O Alex, você conhece, é um deles, né? Então, a empresa é formada por um time de colaboradores maravilhosos que estão comigo há muitos anos. A Verdão tem a média de tempo de serviço de colaboradores, a maior média de Cuiabá. Legal. Bacana. Então são pessoas que estão com nós há muitos anos. Significa que vocês acharam ali uma fórmula, um time, né? Um time de, não só... Que às vezes também tem um lado humano, né? Que é valorizado, né? Pessoas confiáveis, pessoas... Essa fórmula é a valorização das pessoas, né? Então não é só salário. né? Muito além, né? Então é muito além disso, é você valorizar, você dar segurança para ela com um plano de saúde, um plano odontológico, né? Um bom salário, né? E tratar um colaborador como ele merece, né? Ser bem tratado. Porque a empresa, às vezes, me elogia, fala, olha, parabéns pela empresa. Ó, eu repasso esse parabéns a todos os meus colaboradores, né? É um time, né? Sim, nessa história, com certeza. Nessa história longa, assim, teve momentos assim que a empresa passou por dificuldades, de acordo com a economia, que afetou ali? Tem. É importante a sua pergunta. Nesse momento que a gente está vivendo aí após o Covid, a mudança de governo, o governo ainda não definiu a linha para o Brasil, então há uma indefinição e o setor do comércio há uma pequena retração. Certo. Às vezes você conversa com o gerente, ele fica preocupado, fala, o Brasil é um gráfico, ele é de altos e baixos. E o jovem não sabe o que aconteceu no passado. Aí eu faço palestra nas empresas e falo, olha, isso já aconteceu no passado. Por exemplo, quando o Collor assumiu, tinha a secretária da Economia, Zélia de Mello, ela confiscou o dinheiro De todo mundo, de né? todo mundo. A maioria dos colaboradores não sabe. Olha, vocês não estão lendo Não história. sabe o que é isso, né? O dinheiro foi confiscado, mudou a RV, foi mudando o dinheiro, até que o Collor caiu, veio o Itamar Franco e criou-se o real e deu estabilidade na moeda. Aí outro dia eu estava em outra palestra e falando de mercadoria, pós-Covid, que faltou muita mercadoria no mercado, né? Falei, olha, faltar mercadoria foi lá na inflação do Zé Sarney. Ele criou o fiscal do Sarney. Ninguém sabe o que é isso. Falei, olha, pesquisa no Google aí. Fiscal do Sarney foi intitulado pelo próprio presidente Zé Sarney. Ele congelou todos os preços no Brasil. Isso deve ter sido lá em 85, 86, 87. Ele congelou todos os preços. Certo. Então, você não poderia reajustar preço. O que acontecia? O consumidor chegava na sua loja e falava assim, olha, eu quero uma bacia sanitária. Quanto custa? Vamos falar, R$50. Ah, mas eu comprei aqui a 45. Ele pegava a nota de 45, você reajustou, ele chamava a polícia. Caramba. Era o consumidor, o fiscal do Sarney. Ele chamava a polícia.
E a polícia te E prendia. a população ficou inflamada com isso, Sim, né? então era o fiscal do Sarney. Então são tantas histórias que a gente vai passando nesses anos no comércio, né? Aquela Aí época a vocês tinham gente. que se reinventar ali, né? Aquela época você não tinha computador, mas nós tivemos inflação de quase 80% ao mês no governo Zé Sarney. Foi quando ele fez o congelamento. O que a gente tinha que fazer? Você ficava na empresa até meia-noite, ali era um livro, borracha e lápis, apagando o preço e remarcando, apagando o preço e remarcando. Tinha calo nos dedos, né? Sim. Então são histórias que nós já passamos e para o colaborador, nós como consumidores, você já pensou 80% de inflação no mês? Você olhava 1 quilo de carne no início do mês era R$ 10, quando chegava no final do mês era 18. Diz que às vezes no dia mesmo já. Ia mudando, era o tempo inteiro, né? Então, Meus pais lembram uma fase que, tipo assim, essas crises elas chegavam mesmo na nossa mesa, assim, tipo assim, a ponto dela influenciar na mistura que a gente ia comer. sim, claro. Ah, amanhã tal coisa, a sua comida é essa. E aí, Murilo, quando houve o congelamento de preços, né? O que acontecia? Os fiscais trabalhavam durante o dia. Eu e o meu irmão levantava assim, 3 horas da manhã e vinha perto da sua casa ali no porto. Que a feira do porto era ali, carne era congelada. Então, tipo, o quilo da carne era R$ 10, mas não tinha carne nos açougues. Então você levantava de madrugada, vinha ali na feira do porto, aí lá você achava, ó, eu tenho carne aqui, mas é 30, olha, me dá 1 quilo aí. Mas quando dava 6 horas da manhã, não tinha mais nenhum açougueiro, tinha sumido tudo. Então a gente levantava de madrugada para vir comprar comida ali na feira do porto. Sim. O pessoal falou, uma história que lembro também na falta de carne, tinha cara que aparecia, abria um porta-mala, cheio de carne, você tinha que comprar uma espécie de cambista assim de carne que você tinha que comprar. Foi uma fase muito difícil, né? Então nós já tivemos altos e baixos no Brasil, né? E aí, nesses anos, aí veio a estabilidade do real com o Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro do Itamar Franco, né? Itamar Franco, que era o presidente. Eu falo sempre que os 2 melhores governos que houve no Brasil foi o governo de 2 anos. Certo. Foi o Itamar Franco, com 2 anos, que deu impeachment no Collor. Ele, em 2 anos, ele estabilizou a moeda no Brasil, criou o real. E depois veio o Temer. Certo. Quando deram o impeachment na Dilma, o Temer ficou 2 anos. Eu, na minha visão, foi os 2 melhores presidentes que o Brasil teve nesses últimos 30 anos que legislaram ou governaram o Brasil por 2 anos só. Eu tenho a impressão, não sei, né? Não tenho a experiência de vida do senhor e tal, mas eu tenho a impressão que esses que assumem nessa circunstância, ele não tem tanto rabo preso, nada, então ele acaba atuando de uma maneira mais. Também, né? E o tempo dele era curto, ele tinha que fazer. Tinha que agir, era né? fazer ou fazer, né? Sim. E fizeram, né? O Temer, uma das grandes vitórias dele foi a reforma trabalhista, né? Entendi. Também Certo. a reforma trabalhista foi o Temer que implantou e outros grandes cases que ele fez. Sim. Mas o Brasil é esse, é assim, a gente não pode desanimar, você tem que estar sempre com o seu autoestima alto, mas em todas as situações nós nunca tivemos segurança jurídica. Então você pensa, voltando lá atrás, na época do Collor, quando ele confiscou todo o dinheiro nosso, como que pode? Que tinham pessoas que cometiam suicídio, Sim, né? Imagina várias pessoas, né? Então, no Brasil, nós não temos segurança jurídica. Nunca teve, né? Certo. Nesse governo agora e nem para trás. Mas empresário é isso mesmo. Você levanta de manhã, cabeça de pé e fala, olha, vou para o comércio, vou criar uma nova estratégia de venda, né? Porque o empresário tem que sair da zona de conforto dele. Principalmente depois do Covid-19, que Chacoalhou mudou, muito, chacoalhou, foi uma chacoalhada muito grande, né? Então houve uma mudança muito grande, né? Principalmente na área de venda, as plataformas de venda online, a internet, que ali todos nós aprendemos a acessar a internet, fazer uma compra segura, usar o cartão de crédito. Eu tinha um medo tremendo de usar meu cartão de crédito na internet. Então hoje é uma segurança, você recebe o seu produto em casa e com parcelamento até maior, às vezes, do que eu, como empresário, posso fazer. Sim. Mas nós estamos tendo que estar sempre reinventando. Em algumas falas que eu tenho conversado até com o nosso governador, o secretário de Fazenda,
Um dos maiores medos nossa hoje é que nossas lojas físicas se tornam showroom. Sim. Então, você, Murilo, vai lá na minha empresa, olha uma torneira que você gosta, uma torneira da Deca, pega o código de barra e você vai na internet, você está comprando lá em São Paulo, está gerando emprego e renda lá em São Paulo, você compra ela de 30%, 40% mais barata do que nós vendemos aqui. Certo, então isso... Então, o que é o perigo? O perigo é que nossas lojas viram showroom. Para terceiros, né? Exatamente, estamos gerando emprego e renda em outro estado, então tem conversado com o governador, com o secretário de Fazenda, que nós temos que diminuir a carga tributária. Não é só do estado do Mato Grosso, é o Brasil inteiro, né? Sim. É muita carga tributária. Certo. Então o Brasil é um dos países do mundo que nós mais pagamos impostos, né? Então de cada R$ 100 seu, 42 vai para o governo federal, estadual e municipal. Então é uma das visões que nós temos que mudar. Estamos falando uma reforma tributária agora, nesse momento, né? Mas essa reforma tributária não é o que o consumidor está pensando. Porque quando fala assim, reforma tributária, todo mundo pensa, vai baixar o preço dos produtos porque vai diminuir a alíquota, né? E não é nada disso. O que está acontecendo, eles estão juntando 3, 4, 5 alíquotas para fazer uma cobrança só. Sim. Tudo indica que vai aumentar mais a carga tributária, né? Então nós temos trabalhado junto com o secretário de Fazenda, o governador, a nossa entidade maior, que é a FEComércio e a CNC, para fazer esse trabalho em Brasília, para que não aumente a carga tributária, mas baixar, não baixa. Até para deixar bem claro, né, para quem está assistindo a gente, né, para explicar, ser bem simplificado, né, ainda sem contar a parte que, assim, o comerciante, ele tá ali com a porta aberta, tá com um funcionário ali, tem todos esses outros custos, além dos impostos, né, tem com funcionário, energia, a construção Aluguel, daquele showroom, né, então é difícil, fica muito difícil você competir com quem está vendendo na internet, por exemplo, né? Exatamente. Então é uma disputa aí injusta, né? Porque quando você acessa as redes sociais e compra um produto de fora e recebe ele em casa, ele sai de 30% a 40% mais em conta. Mas é como você falou, o empresário tem todos os custos aqui do estado do Mato Grosso. Ele paga aluguel do prédio, ele paga energia, ele paga conta de água, paga os encargos sociais, paga a folha de pagamento, né? Sim. Então, tudo isso é custo. E nós temos um dos custos mais altos do Brasil aqui no estado do Mato Grosso. A maioria dos estados cobra imposto demais, né? Sim. Então é isso que eu estou te falando, de cada R$ 100, 42 é do governo, né? É, bastante. Então, e o que nós usufruímos disso? Segurança, se você quiser segurança, é privada. Se quiser uma boa escola, você vai colocar numa privada, né? Saúde, você tem que ter um plano de saúde. Isso é função do governo, né? Se essas coisas fossem revertidas, né, a gente até talvez não se incomodaria tanto, né? Exatamente. Às vezes fala assim, olha, mas lá na Suíça paga 58% de imposto. Mas é convertido, né? Você tem tudo. Você tem as melhores escolas, público, os melhores hospitais, né, a melhor segurança e infraestrutura. Então você paga uma carga tributária muito alta, mas você tem uma reciprocidade. Acaba que a sua vida fica muito mais leve, seus custos diminuem, você não precisa pagar aquele monte de outras coisas, né, que você tem que aqui sendo privado, né? Então a vida fica muito mais fácil, né? Realmente até uma comparação injusta, né, quando às vezes o pessoal faz essa compara Brasil com Suíça, com Suécia, né? Um pouco demais, né? Mas nesse processo o senhor foi se também graduando, né? Uma parte que a gente não falou ainda, a ponto. E como que foi a entrada do senhor? Como que o senhor foi se desenvolvendo no ramo empresarial? A ponto do senhor chegar hoje na FEComércio, como que foi essa Pois passagem? Murilo, a gente foi pego a laço, né? Então, lá atrás, quando nós montamos a loja de material de construção, já na final da década de 90, nós vimos uma necessidade de lojista de material de construção falar a mesma língua. Eu comecei a visitar alguns lojistas, a Verdão era pequenininha, as pessoas nem me conheciam, e falei, olha, nós temos que deixar de ser concorrentes e ser colega de profissão. O problema que uma loja grande tem e uma pequenininha tem é o mesmo.
A diferença é o tamanho da empresa. Quanto maior, mais problema. Nós temos que criar um sindicato, uma associação, para a gente ter um sindicato que fale por nós, nos defenda perante o governo, porque o governo está sempre tributando. Então, no final da década de 90, o senhor já percebeu essa necessidade? Nós percebemos essa necessidade. Eu visitei todos os colegas de material de construção e nós criamos uma associação, que é a Comac Material de Construção. É uma associação. E ali acabou esse de você olhar para o colega e falar, esse aqui é meu concorrente. As vaidades, né? Não é concorrente, nós somos colega de profissão. A adesão dos colegas foi Exatamente, tranquila? foi tranquila. Essa associação cresceu a nível de estado do Mato Grosso, a representatividade do setor de material de construção pesou e nós começamos a galgar cargos de conselho no estado. Olha, foi nomeado um representante do setor de material de construção na SEDEC. Olha, foi nomeado um setor de material de construção no Conselho do Consumidor. Nós fomos ganhando o nosso espaço. Depois de alguns anos, nós descobrimos que a associação é uma pessoa jurídica, mas ela não tem força perante ao poder político. Nós criamos o sindicato, que chama Sindicomac. Certo. Então, o sindicato e a Comac andam junto. Então, através do sindicato, nós pleiteamos uma cadeira no Conselho da FEComércio. Então, a FEComércio é a maior entidade patronal que existe no estado e os braços da FEComércio é o SESC e SENAC. Sim. E aí nós entramos lá com a cadeira de conselheiro na FEComércio. Esse processo aí levou quantos anos? Esse processo da fundação da Comac e depois do sindicato foi em torno de 12 anos. Porque o que nós, empresários, sabemos fazer, mais ou menos, é vender e comprar. Quando você vai entender de uma associação, tem muitas normas que regem. Quando você vai entender de sindicato também, aí você começa a aproximar da nossa Casa de Leis, aí começa a frequentar a Casa de Leis, conhecer nossos deputados, né? Sim. E fala, olha, nós representamos o setor de material de construção. Como que você toca na mente de um deputado? Fala, olha, nós somos 4.000 lojas no estado do Mato Grosso, nós temos 50 mil colaboradores diretos, 70 mil de colaboradores indiretos. Aí o deputado olha e fala, opa, esse setor é forte, né? Então, antes que nós fundássemos a Comac e o sindicato, nós não tínhamos representante. Ninguém olhava para o setor de material de construção, olhava para uma loja de material de construção. Vocês estavam largados ali, largados, né? Abandonados, né? Então, isso é associativismo. Você ganha força. Sim. Então, quando você, hoje, vou falar com o governador, olha, está aí o presidente da FEComércio. A FEComércio representa todo o comércio do estado do Mato Grosso. Porque para conseguir representatividade das pessoas tem que se unir mesmo, né? Exatamente. Só assim que você consegue reivindicar alguma coisa. Exatamente. Né? Então a gente vê assim, e nós temos pregado, ensinado, aconselhado vários segmentos que falam assim, olha, para de olhar para o seu colega como concorrente, vê nele um colega de profissão. Quando vocês se juntam, vocês ganham força. Então, através do sindicato, nós pleiteamos essa cadeira dentro da FEComércio e depois de 2 ou 3 anos, aí sim, nós participamos de um pleito à presidência da FEComércio. Legal. Até chegar à presidência da FEComércio. Nós estamos no nosso 2º mandato. Sim. E através da FEComércio, nós temos levado os anseios do empresário do estado do Mato Grosso para o governo, para a Cefaz, para o governo federal. Hoje nós temos uma proximidade muito grande com os nossos 3 senadores, né? Senador Jaime Campos, senadora Margarete Busetti, senador Wélio Fagundes, e a mesma coisa com os 8 deputados federais. Sim. Então é essa abertura política que a gente precisa da política, né? Quem manda no país, no estado do Mato Grosso, no município, é a política. Então a gente faz a boa política.
Sim, com A certeza. boa política de ouvir os anseios do empresariado, ver a necessidade que nós precisamos e a gente é o porta-voz desse empresariado para os nossos governantes. O grande desafio, então, hoje, pelo qual os senhores estão na batalha mesmo, é a questão, essa questão tributária, que é a que mais está pegando aí, A pauta do momento no Brasil todo é a reforma em tributária. todas as áreas, né? É o que está correndo lá em Brasília. Sim, Então, nesse momento, o estado do Mato Grosso é o que mais pesa na balança comercial do Brasil, né? O nosso agronegócio é um grande exportador. E em reunião com o secretário de Fazenda, o governador Mauro Mendes, e o que nós estamos trabalhando em Brasília, que nessa reforma tributária, nessa proposta deles, o estado do Mato Grosso é o estado que mais vai perder arrecadação nos próximos 20 anos. Porque eles estão beneficiando o estado consumidor. E o estado do Mato Grosso, junto com o Amazonas e mais outros estados aqui do norte, nós somos estados produtores. sim. Então, quando você pega a balança comercial brasileira de exportação, o Mato Grosso ranqueia em primeiro lugar. É o estado que mais exporta. Mas em consumo, é aquilo lá no iniciozinho que eu falei com você. A população Nós somos uma pequena. população de 3,5 milhões de habitantes. Sim. Você pega ali São Paulo, Campinas, tem mais que isso. É né? verdade. Uma Nossa, bem cidade mais. em São Paulo. Você vai em Goiânia, Goiânia tem quase 2 milhões de habitantes. Né? Então nós somos um estado com pouco consumo. E uma das propostas dessa reforma tributária é que o ICMS fica na origem do consumo. Ficar na origem do consumo, então tudo que nós estamos exportando vai ficar lá fora e tudo que nós estamos comprando é pouco. Então nós exportamos N vezes mais do que o que nós consumimos. Sim, com Aí quem certeza. que é o grande estado ganhador? Os estados que já são ricos. São Paulo, quantos milhões de habitantes tem? É um grande estado consumidor. Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia. Fica muito Então, difícil. os estados que estão em crescimento, que é o estado do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Amazonas, esses estados têm uma população pequena, então nós não consumimos muito. E uma das coisas que ajudaria é praticamente aquele êxodo em aumentar a nossa população, mas é uma coisa médio e longo prazo, né? Médio e longo prazo. Então, é Que uma ação... iria de encontro também, seria benéfico, mas a questão tributária já tem que ser uma coisa já mais A reforma tributária é agora. agora. É esse ano. Então há um trabalho grande do governador Mauro Mendes, do secretário de Fazenda Rogério Galo, de mostrar lá em Brasília que o estado do Mato Grosso é o maior perdedor com essa reforma. É algo assim, em 40 anos, 555 bilhões de reais. Sim, tá muito desproporcional, É então. muito, é muito. E esse dinheiro é um dinheiro para investimento, infraestrutura, nós temos muito asfalto para fazer, né? O estado do Mato Grosso é gigante, como nós já falamos, e pouco asfalto. Então, em infraestrutura, o estado do Mato Grosso é o estado que mais vai perder com essa reforma tributária se ela continuar do jeito que está. Entendi. Então o jeito era essa proposta que está sendo feita, então ela acaba, se ela é aprovada, a gente só tem a perder, então. Só a perder, nós vamos perder muito. Então, tem várias propostas aqui do estado do Mato Grosso, junto com os outros estados que vão perder, para que mude essa política que está lá no Sim, Congresso. porque tem outros estados que têm uma situação parecida também, Parecida, né? vou falar, Então por vocês exemplo, têm que assim. se unir, então, Sim, também. Conseguir. Goiás. Vamos falar Amazonas. Amazonas Amazonas é um polo industrial, né? Sim. Eletrodoméstico, geladeira, televisão, moto, tudo feito lá em Manaus. Sim. Aonde é o consumo? É aqui, no centro-oeste e no sul. Então é uma política que está lá que ela tem que mudar, senão nós vamos perder muito com isso. Sim, e a gente, agora uma curiosidade, como que o senhor está conseguindo conciliar essas duas vertentes que o senhor atua, né? O empresário e o presidente da FEComércio, como que consegue dar para... Pois é, mas serviço é assim, se você voltar 20 anos no tempo e dar isso tudo que eu faço hoje, eu falo, não dou conta. Mas você vai pegando um serviço, você vai pegando outro, aos poucos, né? Então, a experiência também, né? Também, né? Então, mas o grande case meu é que nós
continuamos a família trabalhando dentro do Grupo Verdão. São meus 3 filhos, Paulo, Tiago e Rafael, e minha esposa, Márcia. A Verdão é uma cria sua, né? Que não tem como você também se afastar dali, né? Também não. Mas eu tô ali praticamente quase todo dia à tarde. Certo. Mas mesmo quando eu estou dentro da Verdão, o sistema S ainda me ocupa metade do tempo ainda. Sim. Né? Então nós trabalhamos, a gente fala assim, Grupo Verdão, que é material de construção, nós trabalhamos com construção, com transportadora, né? Sim. Também a gente trabalha no agronegócio também. Certo. Então, estamos em todas as pontas. Negócio também, Murilo, você não pode ficar em um negócio só. Porque o Brasil, como nós já falamos, é muito volátil, o gráfico do Brasil sobe e desce o tempo inteiro. Se você fica num negócio só e você é atingido, quebra. Sim. Então você tem que trabalhar em várias pontas. Tem um momento que o agronegócio está bom, o material de construção não está legal. Tem um momento que construção não está legal. O senhor vai equilibrando ali as frentes, né? Então a gente vai trabalhando em várias frentes, vários negócios, várias empresas, né? É interessante, eu não sei, é uma total curiosidade. Às vezes as empresas, mesmo em segmentos, mas elas têm alguma coisa que conversam, assim, sei lá, na cadeia logística, por exemplo. O senhor mexe com... É interessante É interessante a pergunta, por exemplo, assim, nós temos transportadora. Sim. Essa transportadora a gente leva pluma de algodão para o porto, nós levamos soja ou milho. Certo. Mas no retorno, essa transportadora traz mercadoria para o Verdão. Aí, ó. Tá. Então é uma maneira é uma outra empresa, mas aí eu vou falar assim para você. O que aconteceu no Covid? Como nós tínhamos a nossa logística, nossas carretas, as carretas iam para São Paulo e ficavam estacionadas lá. Aí você fazia um pedido lá de 5 mil metros de porcelanato. A indústria ligava aqui e falava assim, olha, tem 500 metros de porcelanato disponível. A carreta ia lá, carregava e voltava e estacionava. Olha, quero 5 mil tubos de 100 milímetros. A indústria ligava, ó, tem 1.000. A carreta ia lá. Quando ela dava a carga dela, ela vinha embora. Sim. O que aconteceu no Covid-19? Quase toda a loja não tinha mercadoria e o Grupo Verdão tinha. Aí. Então a gente usando a logística nossa. Pensaram... Então, há momento que se conecta. Por exemplo, assim, nós temos uma construtora. Então a gente constrói para vender, constrói galpões comerciais. Essa construtora só compra da Verdão. Com certeza. Então eu estou circulando ali dentro. Acaba sendo um ecossistema, né? Exatamente. Né? Então são empresas distintas, mas há momentos que elas se interligam uma com a outra. Né? Eu acho bem legal. É uma coisa que me atrai, assim, eu vejo alguns empresários que trabalham assim, né? Então acaba que ela é um jeito sustentável, mais sustentável delas se manterem ali. Exatamente. Né? Então é aquilo que eu te falei. Tem uma época que o agronegócio está melhor que o material de construção. Então você rentabiliza ali, você faz caixa, aquela empresa faz investimentos. Sim. E esses investimentos geram construção. Aonde que compra? Na Verdão, né? Então são empresas distintas que você tem que administrar caixas separado. Você não pode misturar o dinheiro, tem que ter um controle, né? Sim. Então, é isso, é empreender, é empreendedorismo. Aproveitar, você é empresário, você que quer ser empresário, já pega essa dica aí, né? Pensar um pouquinho, para quem está experiente, é até algo meio óbvio até, na experiência, o tempo que o senhor está aí, mas para aqueles que estão começando, né? Estão engatinhando aí, né? Então, tem oportunidades para todo mundo, né? Você tem que ter a mente aberta. É aquilo que eu te falei lá no início. Ó, não tinha grana. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou levar a loja até o consumidor. Então, quarta-feira, e isso foram outros bairros de Grilo em Cuiabá, né? O entorno de Cuiabá teve muito grileiro, né? Sim. Então, a gente sempre fez isso. Então, era um diferencial. Enquanto o cara estava lá esperando o cliente, não, eu ia com o caminhão dentro do grilo. Sim. Atender com cimento, com telha, com prego, o que ele precisava. Então você tem que estar sempre inovando. Nesse momento agora, nós falamos do Covid-19, foi um divisor de águas, mudou o conceito de compra, o consumidor ficou mais exigente. Então o lojista tem que trabalhar na mesma linha desse raciocínio. Você tem que abrir, ter um canal de vendas na internet, numa plataforma de venda. Pesado, tivemos que fazer investimento, né, em pessoas, né, em pessoas. Sim, para colocar então, isso em durante prática, né?
a pandemia, nós tivemos que criamos departamento de venda online. Nós atendíamos por telefone, fazíamos a entrega, fazia o recebimento, nós criamos. E as pessoas não sabem a logística que tem por trás disso, né? Você tem isso, aí tem que ter uma equipe de TI, tem que ter uma integração com os estoques, todo um trabalho enorme, então, nós tivemos que girar a chave muito rápido, porque você vive de venda. Então, os colaboradores, todo mundo daquela área, aquele período que nós ficamos muito indecisos, fazer o quê? Então, teve que girar a chave muito rápido. Essa pegada de você ter a frota própria, ir para São Paulo trazer mercadoria, não deixar faltar. A pegada da entrega, como que nós vamos entregar? Como que nós vamos receber? O motorista carrega uma máquina de cartão de crédito? Não. Criamos um QR Code dentro da empresa, então você mandava o QR Code e o cliente fazia o pagamento ali de casa. Você chegava na obra, você não tinha contato com quase ninguém, né? Então, e foi aquele momento também que aqui o prefeito de Cuiabá, depois o governo do estado e o governo federal colocou o segmento de material de construção como essencial. Depois de uns dias fechado, falou, esse segmento é essencial, ele abre. Nós tivemos que abrir e criar estratégias, né? Ninguém queria ter contato com ninguém, né? Ninguém sabia o que fazer. Então fomos criando estratégias, usando as redes sociais, criando canal de WhatsApp, que o WhatsApp era só para conversa ou falar de pescaria, pronto, virou negócio o WhatsApp, né? Sim. Então, a gente, nesses anos todos, Murilo, você vê assim que são mares bravios que fazem bons comandantes. Com certeza. Então, comandante de mar calmo, que não bom, pega né? uma tempestade, não é bom. Verdade. Porque a hora que vem uma tempestade, ele não sabe o que fazer. Afunda na primeira, às vezes, né? E as tempestades também vão... É que os outros falam, né? Vai tirando os aventureiros, vai dando uma filtrada e... Também. Né? Muito aventureiro nesse momento, né? Então, há altos e baixos do comércio. Você fala, olha, material de construção está dando dinheiro. Muito aventureiro vai ali, logo ele quebra. Olha, pizzaria está dando dinheiro. Muito aventureiro, né? Tivemos uns booms aí aqui no... Eu acho que foi a nível de Brasil, barbearia, hamburgueria. Ainda tá de barbearia, né? Para todo lado que você vai, né? Que mais? Paleta mexicana. Paleta mexicana, era caro, sumiu tudo, né? Que mais? Deixa eu lembrar. Teve tá tendo dos podcasts, a gente tem que sobreviver agora, né? Podcast também tá brotando que nem chuchu, né? Então, a gente tá tentando sobreviver. Eu tenho que aproveitar que a gente tá falando disso e pedir o like, né, de quem tá assistindo. Até porque olha as informações que você tá tendo aqui, uma história que inspira, né? E você teve até as pessoas tiveram até umas noções aí comerciais, uma maneira de empreender. Então, deixa o seu like lá, que pra você não é um esforço nenhum e pra gente é muito importante, viu? Deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Você lembra do modismo do baguncinha? Baguncinha. Tinha tudo quanto é lado, né? Mas é assim mesmo, é isso. As pessoas vai e a gente tem que ter persistência, resiliência. Porque nesses 43 anos que eu mexo com material de construção, nós já tivemos altos e baixos. Sim. Então, quando você está em baixo, com dificuldade financeira, de liquidação, de boleto, né, prioridade, cuidar dos colaboradores, né? Então ali você tem que reinventar seu negócio mesmo, né? Sim. Aonde que eu estou acertando? Vamos melhorar. Aonde que eu estou errando? Vamos procurar um outro caminho, né? Sim. Então é assim, hoje a gente chega na empresa de manhã, olha, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Se for para o bem de todos, depois do almoço você muda tudo, né? Então, certo. Aquele antigo jargão, fala pau que nasce torto, morre torto, isso não existe mais. Né? Sim. Então, você tem que estar nadando sempre a favor da correnteza, antenados nas redes sociais, esse mercado novo que cada vez ele vai... Está muito dinâmico, né? Demais, muito, né? muito. Né? Eu aposto que talvez se o senhor olhar para trás, eu não imaginaria como que... Sei lá, talvez as coisas mudavam, demorava anos, 5, 10 anos, e hoje em dia é assim, 2 anos a coisa... Pois é, eu contar para você, quando nós abrimos a primeira empresa, depois de 4 anos nós conseguimos comprar um telefone. Olha só. Aí fala assim, como vocês você conseguiram tinha uma sobreviver? empresa? Porque telefone era tão raro naquela época e tão difícil, né? Que não tinha. Como você fala assim,
sobrevive sem um telefone. É. Mas era uma beleza, né? Ao mesmo tempo era uma beleza, Era né? uma beleza. Nossa, é inconcebível nos dias de hoje, né? É, O tempo, nossa noção de tempo até antigamente era, antes da era, internet era diferente, era né? outra, né? Era outra. Tudo levava, tipo, quando você comprava um tijolo para levantar o seu muro, tinha aquele processo que, sei lá, ia chegar daqui uns dias na sua casa, aí você esperava, hoje em dia tá tudo assim. Ô Murilo, assim, mudou tanto, o setor de material de construção ficou tão dinâmico que hoje, voltando a 20 anos atrás, um piso 20 por 20, desde que colocava o barro na máquina para bater, prensar ele ser queimado e depois ele ser esmaltado, isso era um processo de 7 dias. Hoje, sabe quantas horas? Horas. 4 horas. Caramba, é uma E ainda evolução. melhor, porque hoje ele sai lá, ele é queimado, a máquina embala ele, a empilhadeira já põe ele no pallet, já põe em cima da carreta para você vir embora. É muito mais eficiente, né? Muito, Precisa muito, ser muito, eficiente para muito, atender a demanda, muito, né? né? E o período de obras para a Copa foi corrido naquela época? Imagino que sim, né? Todo mundo aí. Pois é, o período da Copa do Mundo foi bom e não foi tão bom quanto a gente pensava, né? Porque tem Entendi. obras inacabadas até hoje, Ele né? aqueceu, mas talvez não. Tivemos assim experiências boas e ruins. Certo. A nossa matriz, que era próximo ao Estádio Verdão, que virou Arena Pantanal, ali dia dos jogos, a polícia, o exército fechava tudo, não passava Sim. ninguém, não vendia. Falou, o que eu tenho loja aqui perto, né? Mas tudo passa, né? Então, é isso, os Sim, altos e baixos, você não pode desesperar. com Então, certeza. manter a chama acesa, a esperança acesa, que depois de uma noite mal dormida, você está com gás no outro dia, né? É verdade. Vini, E, e nessa sequência que nós estamos falando, onde nós chegamos, a presidência da FEComércio, SESC e SENAC, né, como eu já falei, a FEComércio é a maior entidade empresarial do estado do Mato Grosso, né, junto com a responsabilidade, né? Fiente e a FAMATO, né, e nós temos os nossos braços sociais, que é o SESC e o SENAC, que está esparramado aí nas principais cidades polos do estado do Mato Grosso. Sim. Então, o SESC ele é voltado 99% para o comerciário. Tudo que nós fazemos é para dar segurança, saúde, lazer, né, educação para o comerciário. Então, Sim. nós temos uma escola com quase 2.000 alunos aqui em Cuiabá e Rondonópolis, né? Sim. Temos clínicas odontológicas, academias, clube, né? Tudo isso voltado para o comerciário, Ao bem-estar, né? ao bem-estar do comerciário. E é importante que a gente fale, quando a gente fala SESC e SENAC, quem mantém essas instituições somos nós, empresários. Quando no final do mês eu recolho os encargos sociais da folha de pagamento do Verdão, 1% vai para o SENAC e 1,5% vai para o SESC. Então, Legal. às vezes, as pessoas não sabem que essas entidades são mantidas pelos empresários. E a grande expertise do SENAC é qualificação de pessoas. É esse momento, Murilo, que nós estamos precisando. Além do Mato Grosso precisar de mão de obra, nós precisamos de qualificação. Às vezes Tem que andar você juntas, né? tem que andar junto. Você faz um chamamento para um cargo dentro da sua empresa, começa a chegar currículo, não tem qualificação nenhuma. Então, a Sim. grande expertise do SENAC é qualificação. Quando a gente vai para o interior, nós abrimos lá em Água Boa, uma unidade do SENAC. É uma região que está explodindo com o agro também, aí no interior do estado. E precisa de um operador de máquina. Olha, chega lá, 30 currículos. E Nenhum. nenhum. Nenhum nunca viu máquina. Precisa de Sim. qualificar. Então, o SENAC, nós qualificamos pessoas. Nós temos mais de 300 cursos. É qualificar. Precisamos de qualificar para que o empresário contrate essa pessoa, pague um salário melhor para ele, porque ele é qualificado, ele tem um diploma específico daquele curso, né? Sim. Então, debaixo da FEComércio, e nós temos o IPF, que é o Instituto de Pesquisa. Então, Certo. importante, não existia nenhum um instituto de pesquisa do setor do comércio.
Então, isso, o dia que você precisar, tá ali o Gustavo, é só você falar com o Gustavão. Gustavo, nosso assessor de imprensa aí. Nós lhe fornecemos dados que você precisa. Se você sim. quiser fazer uma visita lá na Ficomércio. Legal, nós somos também agora empreendedores também, né? Temos que Importante. Para você ser empreendedor, você tem que estar qualificado. Você tem que entender do seu negócio. Então, às vezes as pessoas me perguntam e falam, eu quero empreender, eu quero começar um negócio. O que eu faço? Se qualifica. Primeira coisa. Números é tudo. Números é que mostra, que indica. Então, se você tiver um tempo, ir lá, vamos apresentar para ele, Gustavo, você vai ver lá. Quantas pessoas ouvem podcast? Sim. Qual o melhor horário? E assim... dentro de pesquisa, que você faz um planejamento do seu negócio para você ser assertivo. Assertivo, direcionado já, né? Exatamente. Entendi. Dessa maneira você consegue ser eficiente e às vezes a gente gasta muita energia fazendo de maneira descoordenada, né? Perfeito. Exatamente. Nós estamos num momento que a gente não pode gastar energia à toa. Sim. Hoje em dia é tempo, né? Perfeito. Com certeza. Vini, como estamos de tempo aí? Porque eu tô com um importante que com certeza já deve ter outros compromissos aí para fazer. Seu Júnior, como que tá o tempo do senhor aí? Ainda podemos caminhar para o final aqui, mas pelo menos fazer tá bem. Pode ficar tranquilo. Legal. Tá gostando do nosso podcast? Não, legal. Eu gosto do podcast, né? Legal. Como a gente falou, a gente fala de vários assuntos, né? Às vezes você dá uma entrevista na TV e não tem essa abertura, nem tempo, né? No podcast. E é importante para que as pessoas... escute as histórias minha e de outras pessoas que já passaram por aqui, para saber que todos nós temos oportunidade na vida. A gente que veio de uma família simples, de uma família pobre, então você tendo ideais, bons ideais, trabalhando e sabendo administrar dinheiro, fazer planejamento, né? E muito importante você ter uma vida planejada. Então, o nosso Mato Grosso dá oportunidade para todos, né? Então, e está cheio de oportunidades aí ainda. Exatamente, né? Às vezes a pessoa fala, tempo bom é aquele que o senhor chegou aqui. Eu falo, o melhor tempo é agora, porque você muda a sua história. É agora. Não adianta eu olhar para trás. Aí eu falo, por exemplo, um terreno da Fernando Corrêa era barato, mas não tinha dinheiro. Então não adiantava nada. Não era... Então, a melhor época da vida é esse momento agora que você está vivendo. Sim. Né? Então, ficar olhando para trás, não, tem que olhar para frente, planejar. O empreendedor é esse, acreditar nele mesmo, né? Acreditar na força de trabalho, né? Sim, a gente sempre está com exemplos como o do senhor, assim, de pessoas que começaram ali humildes e hoje, né, que venceram e ainda continuam na batalha, mesmo, né, poderia até se acomodar. Mas aí você vê que é uma batalha constante, né? Ainda não para. E quando você tem ideais... Eu acho que se o senhor não tivesse ideais ainda, o senhor estava ali feliz só com, né, a parte empresarial. Mas o senhor ainda quis atuar na questão da FEComércio, né? Nos sindicatos antes e tudo mais. E acaba que hoje, antes, como um representante das empresas de materiais de construção, acaba que hoje o senhor já está numa coisa muito mais abrangente, né? Pois é, vai acontecendo como você falou lá no início da vida da gente, né? Eu já vendi banana, vendi ovo, vendi jornal lá em Minas, trabalhei de tudo toda a vida, né? Sim. E nessa mesma pegada, quando meus filhos chegaram com 10 anos, eu botei eles para trabalhar também, nunca paguei mesada, sempre paguei salário. E hoje são meus braços direitos. Então a gente tem que aprender a trabalhar, planejar. E é o Mato Grosso. Mato Grosso é maravilhoso, essa terra acolhedora, né? Que acolheu todos nós que viemos de fora. Então eu tenho o maior orgulho hoje, né? De ter um título de cidadão cuiabano, de ter um título de cidadão mato-grossense, né? Então lá fora, fala, de onde você é? Eu sou do Mato Grosso. Me falaram que você é mineiro, eu nasci lá, mas eu sou do Mato Grosso, né? É verdade. Então é a terra das oportunidades, é a gratidão que eu tenho para o povo cuiabano, gratidão que eu tenho para o povo mato-grossense. Sim. Então eu convido as pessoas sempre para vir para o Mato Grosso, olha, é terra de oportunidade, venha para o Mato Grosso, venha para trabalhar, traga a família. E nós precisamos mesmo, né? Do que nós já falamos, aumentar a população
do estado do Mato Grosso. Sim. 3,5 milhões para um estado desse tamanho é muito pouco, né? Muito pouco. É uma coisa que se fala pouco. É legal o senhor falar isso daí, as pessoas se antenarem a isso, né? Se fala muito pouco essa questão, assim. Sabemos que é uma quantidade pequena, mas que se mudar esse quadro, ela traz benefícios, assim, até rápidos até pra gente, né? Olha, são vários benefícios, né? É. Então, hoje o repasse do governo federal para os municípios é o tamanho da população, né? Então, o que nós falamos dos nossos deputados federais, só 8. É muito Vai pouco. enfrentar São Paulo com 71, sim. né? Então nós precisamos de aumentar realmente a nossa população, incentivar para que venham as famílias, para que aqui tenha emprego para todo mundo. Você ganha bem, você ganhando bem, você tem um poder aquisitivo para ir nas instituições financeiras e falar, olha, eu quero realizar meu sonho. Qual que é o sonho? A casa própria ainda, né? Com Então, certeza. é assim que nós crescemos com a família, né? Sim. Júnior, muito obrigado pela presença do senhor. É o tipo de papo que eu adoro. Eu sempre gosto muito de história. As pessoas vêm aqui, a parte triste para mim é que eu tenho sempre que acabar. Mas muito obrigado por senhor ter aberto um espaço na sua agenda e para quem não sabe, o Júnior me respondeu rapidamente, foi super positivo. E a gente valoriza isso muito, viu, aqui, porque como a gente está começando, né? Nem sempre a gente tem essa receptividade quando a gente convida alguém e tudo mais. E aí a gente tem exemplos como o do senhor e outras pessoas que vieram aqui de grande relevância, que aceitaram esse convite. Até porque vocês entendem a importância de passar essas histórias, né? Claro. O quanto elas inspiram, o quanto, né, elas ensinam também, né? Então, muito obrigado desde o começo. Volto a frisar o Alex, né, que foi quem primeiro intermediou, a Andréia depois, né, que cuidou dos detalhes. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui trazer um pouco da sua história. Murilo, honrado ficamos nós aí com o seu convite. O meu telefone, todo mundo que liga, eu atendo. Meu telefone é público. Sim. Tem 30 anos que eu tenho o mesmo número, né? Então, a gente vem sim, sempre que é convidado, a gente vem, conta a nossa história. Tenho o maior orgulho de contar a minha história, né? Fala, olha, o cara que vendeu jornal, vendeu banana, vendeu ovo na rua, e hoje eu tenho o Grupo Verdão, né? Presidente da FEComércio, do SESC, do SENAC, do Instituto de Pesquisa, né? Então a gente é uma das lideranças empresariais do estado do Mato Grosso e faço questão, orgulho de contar essa história para você que está nos ouvindo, você que não nasceu numa família com poder aquisitivo grande, trabalhe, estude. O Mato Grosso e o Brasil têm oportunidades para todos nós, né? E precisam de vocês, né? Exatamente, né? Então, essa é a terra das oportunidades, como já vieram outros aqui com você, contando a mesma história, né? É você acreditar em você, honestidade, ter caráter, né? Aprender a planejar, ganhar dinheiro, fazer o planejamento, planejar a sua família, ser um cara do bem. Sim. Eu digo assim, quando você é um cara do bem, a natureza conspira a favor de você. Sim. E eu coloco esse chapéu na minha cabeça, porque toda a vida eu fui um cara trabalhador, honesto, e a natureza conspira a favor de mim. Com certeza. Obrigado aí pelo convite, estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Peguemos essas palavras aí, vamos se inspirar, vamos colocar isso no nosso dia a dia. O mundo não está nada fácil, mas embora não esteja fácil, não quer dizer que a gente tem que perder nossos valores, né? Se desviar da nossa conduta. E o negócio é seguir, né? Com perseverança, prestar atenção no que a gente está fazendo, né? Ter um pouco de atenção, sendo um ser humano, né? Mas eu volto a agradecer aqui a presença do senhor. Espero deixar... Obrigado. Essa porta está aberta para futuramente a gente poder conversar mais, né? Atualizações, né? Claro. Dessas questões políticas à frente aí, à frente da FEComércio e tudo mais. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Pessoal, e aí eu acho que eu mereço o seu like, né? Pô, uma história muito bacana dessa que te inspirou, que te ensinou, né? Que trouxe aí vários ensinamentos. Então, olha... Dedo no like, se inscreve, compartilha, quebra essa pra mim, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima.